Eu quero convidá-los a abrir as Escrituras num salmo muito conhecido. Este salmo que nós vamos ler, ele é um salmo que eu creio um dos mais conhecidos, e você vai saber qual é, Salmo 91. E nós vamos fazer a leitura deste texto. Abra sua Bíblia, no Salmo 91. E diz assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. Fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Porque 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na sua adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Pai, aqui está a tua palavra, nós cremos naquilo que está escrito. E pedimos ao Senhor que fale nesta manhã profundamente ao nosso coração, diante deste texto e desta palavra. Traga consolo, ânimo novo e traga vitória. Em nome do Senhor Jesus. E onde você estiver, diga amém. Meus amigos, essa é uma das passagens bíblicas mais conhecidas. Muitos deixam a Bíblia aberta na sala de casa, justamente nesse salmo, Salmo 91, um salmo tão conhecido. Deixam aberta a Bíblia numa espécie de superstição, para dar sorte, para tirar coisa ruim, para dar proteção. Embora isso seja bobagem, mas nós cremos e valorizamos a palavra de Deus. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Glória a Deus por isso. Agora, qual é a palavra que traduz o espírito deste salmo? A palavra é segurança. Guarda isso, anote. A palavra é segurança. Talvez a palavra mais difícil para nós nesses dias que estamos vivendo, diante desta pandemia do coronavírus. Se sentir e ter segurança na vida. Como é difícil, gente. E este salmo traduz uma jornada inteira do povo de Israel no meio do deserto. Este salmo simboliza a vida, o que a vida representa. Viver é como se nós caminhássemos por muitos e muitos anos no meio do deserto. E o salmista aqui, ele tomou aquela experiência de 40 anos do povo de Israel no deserto até a chegada à terra prometida. E quantas lições foram aprendidas? Quantas lições aquele salmista aprendeu? E esse texto é maravilhoso, porque aqui o autor do Salmo, ele faz uma poesia belíssima, como nós
lemos aqui, por isso que ela é tão conhecida. Mas eu gostaria, nesta manhã, dividir este salmo em 3 partes. Eu quero procurar ser didático com você e dividir este salmo que nós lemos em 3 partes, para entendermos o que o salmista quer nos ensinar. A primeira parte deste salmo fala sobre os maiores perigos da vida. Quais são os maiores perigos da vida? E ele aponta aqui 5 perigos dessa vida. O primeiro perigo são os nossos medos. Alguns são reais, outros imaginários. O salmista, no versículo 5, ele fala sobre o pavor da noite. E quem de nós já não sofreu dos pavores noturnos? Quem de nós? Quem de nós? Quem de nós já não teve dúvidas sobre aonde está indo e se vai chegar? Quem de nós? No mesmo versículo 5, o salmista também fala sobre a flecha que voa de dia. Quem de nós não temos medo de balas perdidas? Não temos medo de assaltos e da violência da sociedade? Quem de nós? Esse é o primeiro perigo que ele aponta aqui. São os nossos medos. O segundo perigo da vida são as doenças. São as doenças. O salmista fala no versículo 6 sobre a peste e a mortandade. Veja que o salmista ele presenciou muitas situações no deserto durante todos aqueles 40 anos. Ele viu de tudo, gente. Ele presenciou muitas coisas, ele viu muitas doenças, ele viu muitas enfermidades assolando a vida daquele povo. Ele viu muita gente sofrendo, gente caída, gente gemendo e até mesmo morrendo. Que é o mesmo quadro que nós estamos encontrando nos dias de hoje. Esse é o quadro do mundo todo, não apenas da nossa nação brasileira, mas do mundo inteiro. O terceiro perigo que o salmista aqui aponta são pessoas más. Pessoas más. No versículo 8, o salmista fala sobre os ímpios, que são aqueles que maquinam o mal, que tramam, que têm maldade no coração. E ele aqui provavelmente estava se recordando dos beduínos do deserto que tentavam fazer o mal contra os filhos de Israel durante toda aquela jornada. Há uma quarta característica aqui, um quarto perigo que o salmista aponta, que é a morte. Veja que no versículo 10, o salmista aqui ele diz que a desgraça poderia chegar à tenda do povo. Isso poderia acontecer. E quantas pessoas aquele salmista viu morrendo no deserto? Gente sofrendo. Mas eu vou dizer para vocês que a pior morte não é a física, mas a pior morte é a espiritual. É a emocional. Tem muita gente respirando, mas estão morrendo por dentro. Estão morrendo pela falta de alegria. Estão morrendo pela falta de paz e de esperança. Tem gente morrendo. Mas o salmista aponta aqui um quinto perigo, um grande perigo que nos assola, que são os ataques espirituais do mal. São os ataques do inferno contra a nossa vida. E o salmista, no versículo 13, ele fala sobre o leão e a serpente. Veja que são duas figuras do Velho Testamento que simbolizam o diabo e as forças do mal. Porque a Bíblia diz que é o diabo que vive como leão, vive bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O diabo tem uma missão. Qual é a missão de Satanás? Matar, roubar e destruir. Ele quer destruir a sua vida. Ele quer destruir a sua casa, a sua família, a sua saúde, os seus filhos, as suas finanças. Ele quer tirar a sua paz. Ele quer matar o seu futuro. Esse é o desejo do diabo. Então, veja que essa foi a experiência que o salmista teve ao ver aquele povo, o povo de Israel, caminhando por 40 anos
naquele deserto até chegar à terra da promessa, a terra prometida. São 5 perigos que nos assolam. Deixa eu dizer uma coisa importante para vocês nesta manhã, que estar vivo é viver em meio a esses perigos, gente. Como experimentar a segurança? Como é que eu posso me sentir seguro? Quem é que pode dizer que tem toda a segurança? Quem é que pode dizer isso? Porque viver é correr riscos. Não tem jeito, viver é algo extremamente perigoso. Porque nós estamos num mundo caído. A Bíblia diz que o sol nasce para os justos e para os injustos. Todos nós sofremos, temos aflições. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Todos nós enfrentamos dificuldades, adversidades. É por isso que a nossa segurança não está neste mundo. A nossa segurança está na eternidade com Deus. E é para lá que eu e você iremos. Lá sim não haverá dor, não haverá choro e nem pranto, nem sofrimento. Vamos para lá? É para lá que nós iremos. Essa é a primeira parte da mensagem. A segunda parte da mensagem, o salmista agora, ele fala sobre o caminho para a segurança. O texto nos mostra aqui com muita propriedade, com muita sabedoria, que o caminho para nós nos sentirmos seguros é conhecermos o caráter de Deus. Ah, gente, como isso é importante. Tem uma história muito interessante que diz que no meio de uma grande tempestade, uma menina, ela dormia tranquila num camarote do navio. E os marinheiros, eles batiam em todos os camarotes, pedindo para que todos os passageiros saíssem, porque aquele navio, a qualquer momento, poderia afundar. E, em determinado momento, o marinheiro andando ali no navio, ele entrou num camarote, ele encontrou no camarote uma menina que estava tranquila. Ela não estava abalada com aquilo que estava acontecendo. E ele, assim, achou aquilo muito estranho. E ele disse, menina, por que você está aqui? Olha o que está acontecendo. Você precisa sair agora deste lugar, porque esse navio vai afundar. E aquela menina fez a seguinte pergunta para aquele marinheiro. Ela disse assim, quem é que está no comando do navio? Quem é? E aí o marinheiro disse, quem está comandando é o Capitão Platt. E aí ela respondeu, se é o Capitão Platt que está no comando, eu não tenho motivos para me preocupar. O marinheiro ficou sem entender o que estava acontecendo, o porquê da reação daquela garota. E ele pergunta, mas por que não tem que se preocupar? Porque então ela disse, é porque ele é meu pai. E ele sabe muito bem comandar esse navio. Olha que história, gente. Olha que história interessante, maravilhosa. Aquela menina confiava nos cuidados do pai. Aquela menina confiava no caráter do pai. Que maravilhoso. E nós vivemos assim. Nós vivemos num mundo revolto. Quantas vezes surgem tempestades, e essas tempestades surgem para nos tragar. Mas eu tenho uma excelente, ótima notícia para você nesta manhã. Se Deus, o nosso Pai, estiver no comando da nossa embarcação, nós estaremos firmes, estaremos seguros e não teremos nada a temer. Aleluia por isso. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem e passa o temporal. Com Cristo na embarcação, tudo vai muito bem e passa o temporal. Tenha certeza e convicção disso. Glória a Deus por isso, glória a Deus. Saiba que o Pai está cuidando de você. O Pai está cuidando de você todas as horas, todos os minutos, todos os segundos, o tempo todo. O olhar amoroso de Deus está na sua direção para te salvar, para te levantar, para te erguer, para te dar graça, para te renovar. Ele quer restaurar você. Sabe, a única maneira de nós nos sentirmos seguros nesta vida é confiarmos no Pai. Só nele nós temos segurança. E quando nós conhecemos o caráter de Deus e sabemos quem Deus é, não importam as circunstâncias, porque elas mudam,
elas são instáveis, e nós sabemos disso, mas Deus não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Glória a Deus por isso, Ele não muda. O nosso Deus é extremamente confiável. Mas, e quem é este pai que o salmista apresenta? Quem é este pai? E aí no texto, gente, nesse texto do Salmo 91, ele dá aqui pelo menos 4 atributos para esse pai que nos traz, que nos dá segurança. Veja quais são esses atributos. Primeiro, ele diz que este pai é o Deus Altíssimo. Este pai é o Deus Altíssimo. E por que o salmista fala de um Deus do alto? Por que ele diz assim? Porque os deuses pagãos da época, os deuses do Egito, onde o povo de Israel estava, eram deuses de imagens de escultura, criados por mãos humanas, feitos por mãos humanas. Mas aqui no Salmo 91, o salmista está dizendo o seguinte, em outras palavras: o nosso Deus é altíssimo, o nosso Deus é de cima, o nosso Deus é do alto, o nosso Deus é aquele que tudo vê, que pode nos socorrer, porque Ele nos olha de maneira estratégica, e Ele tem todo o poder. Ele tem todo o poder para nos livrar. Aleluia por isso. Ele fala de um outro atributo deste Pai. E ele diz que esse Pai é o El Shaddai. El Shaddai significa todo-poderoso. Ele é o El Shaddai, o onipotente. Onipotente, onipotência significa um poder total. Este Deus tem um poder total, e é esse poder que atua na nossa vida, e tem atuado na vida da igreja, ao longo da história da humanidade. É o poder de Jesus Cristo, e é por isso que nós não precisamos temer, e é por isso que nós podemos nos sentir seguros, porque o nosso Deus é o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Mas ele aponta ainda um terceiro atributo para este Pai. Ele menciona Javé, é Jeová, Ele é o dono, Ele é o Senhor, Ele é dono de tudo e de todas as coisas. Ele é o Criador do universo, Ele é o construtor do universo, Ele tem tudo em suas mãos, e é por isso que Ele é capaz de surpreender, porque para Ele nada é impossível. Que bom isso, que bom a gente saber, porque basta uma palavra só do Senhor e todas as coisas mudam, tudo acontece, porque a Bíblia diz que é Ele que tem a última palavra sobre todas as coisas. A palavra do Senhor diz que o homem pode traçar os seus planos, mas a resposta certa, a última palavra, vem dos lábios do Senhor. Eu não sei como é que você se encontra nesse exato momento, as dificuldades que você está vivendo, financeira ou familiar, e você está angustiado, pensando que todos têm a última palavra sobre a sua vida, que o governo tem a última palavra sobre a sua vida, que o seu vizinho tem a última palavra sobre a sua vida, o seu patrão tem a última palavra sobre a sua vida, mas saiba nesta manhã que quem tem a última palavra é o Senhor. E se Ele falar nesta manhã, tudo vai acontecer na sua vida. Creia nisso, em nome de Jesus. Amém. E ainda há um quarto atributo que o salmista destaca aqui. Ele diz que este Pai é o meu Deus. É o meu Deus. Agora é interessante que é nessa hora que o salmista traz Deus para a pessoalidade. E aí ele está dizendo, em outras palavras, este Deus é meu. Esse Deus eu experimento todos os dias. Esse Deus eu experimento a cada dia, Ele está comigo, Ele me socorre. Ele é o socorro presente na hora da angústia. Ele ouve as minhas orações. Ele entende o meu coração, Ele ouve o meu choro, Ele não me deixa, como nós cantamos hoje, Ele não me abandona. Esse Deus é meu, esse Deus é meu. E eu pergunto, esse Deus é seu? Esse Deus é seu, como é que Ele pode ser nosso? É quando nós abrimos a nossa vida e o nosso coração para Ele e dizemos, eu te entrego a minha vida, Senhor, eu te entrego o meu coração, tudo que tenho, tudo que sou, eu entrego a Ti, Senhor.
Entregue a sua vida hoje ao Senhor. Se você ainda não fez isso, nunca na sua vida, aproveite esse momento, aproveite essa oportunidade. Abra o seu coração e permita que Ele entre e tenha uma nova experiência com Cristo. E a partir desse momento você vai se tornar uma nova criatura. Você vai nascer de novo, ter uma real experiência com o Senhor. E esse Deus que nós estamos falando é o nosso Deus, Ele é o meu Deus. Ele se coloca à frente dos seus filhos e Ele os protege. E Ele os defende. Todos podem se levantar contra nós. Todos podem. Mas o nosso Deus, o meu Deus, o seu Deus, o nosso Deus nos defende. Ele é a nossa rocha. Ele é a nossa fortaleza. Ele é o socorro presente na hora da tribulação, na hora da angústia. Creia nisso. Mas há uma terceira parte deste texto. Eu já falei sobre duas partes deste Salmo 91, mas eu queria destacar aqui a última parte deste texto. O salmista agora fala sobre o esconderijo de Deus. No esconderijo de Deus, há proteção. No esconderijo de Deus, há proteção. O versículo 1 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. No esconderijo de Deus, há proteção. No versículo 3, o salmista diz que Deus nos livra do laço do passarinheiro. Deus nos livra do laço do passarinheiro. Quantos laços, gente? Quantos laços o diabo tem tramado contra a tua vida e contra a tua casa? Quantas pessoas se levantam contra você? Quantas e quantas pessoas? Quantas pessoas neste momento de crise, de caos, querem desanimar a tua fé? Quantas pessoas, quantos laços são colocados no lugar que você trabalha? Quantas setas malignas, quantas setas do diabo são lançadas na vida dos teus filhos? Quantas? Mas esta manhã eu desafio você a confiar em Deus, a crer em Deus, porque é Ele que te livra do laço do passarinheiro. Somente Ele, quando Ele livra, a porta que Ele abre, ninguém fecha. E quando Ele age, ninguém pode impedir, e não há poder dos homens ou poder do inferno que possa te destruir, porque Ele é aquele que te livra do laço do passarinheiro. É o Senhor. Lembre-se sempre que maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. É Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo habitando na nossa vida, esperança da glória. Portanto, não desanime, porque Ele nos dá livramentos todos os dias. Porque ainda como cantamos hoje nesta manhã, o Senhor é bom e a sua misericórdia, ela dura para sempre. O Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Pai, Ele está à nossa frente, nos protegendo, nos guardando. E o salmista diz no versículo 4, que Ele nos cobre com as suas penas. E debaixo das suas asas, nós estamos seguros. Veja, gente, esse texto nos faz lembrar daquele momento que Jesus estava olhando para Jerusalém. E Jesus chora. E Jesus diz assim, Jerusalém, como eu queria juntar, como uma galinha junta os seus pintinhos debaixo de suas asas. Mas vocês não quiseram. Vocês desprezaram a mensagem. Vocês desprezaram a mensagem. Olha, gente, o grande desejo do Pai, eu não tenho dúvida disso, é ter os seus filhos debaixo das suas asas. Deus nos ama tanto, meus irmãos. Deus te ama tanto, que quando você está em perigo, na sua maior dificuldade, pensando que você foi esquecido, pensando que você já foi abandonado, Ele coloca as asas dEle sobre a sua vida, e Ele diz, eu cuido de você, eu sou o teu Deus, não temas, eu sou contigo por onde você andar. Aleluia, por isso, Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de você. E aí eu pergunto, o que é que nós temos que fazer diante de todos esses perigos que a vida apresenta?
como eu mencionei na primeira parte da mensagem. O que é que a gente tem que fazer diante desses perigos, os medos, as pessoas más, as doenças, a morte, os ataques do diabo? O que é que nós precisamos fazer? Confiar no Pai. Confiar no Pai. Nós precisamos estar com Ele todos os dias. Todos os dias. Nós precisamos acreditar mesmo que Ele nos cobre com as suas penas. Porque no verso 11 aqui do texto, no verso 11, no verso 7 primeiro, verso 7 a Bíblia diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Tu não serás atingido. Por que você não vai ser atingido? No versículo 11 explica. Porque aos seus anjos Ele dará ordens ao seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. E os anjos do Senhor estão acampados ao redor daqueles que o temem e os livra. Haverá livramento sobre a sua vida e sobre a sua casa. No versículo 5 o salmista disse: nós não temeremos o pavor da noite. Não temeremos. Gente, é só Deus para tirar o medo da gente. É só Deus. É a presença do verdadeiro amor. A presença do perfeito amor que lança fora o medo. É a presença de Deus, porque Deus é a fonte de todo amor. Deus é amor. Só Deus para tirar o medo do nosso coração. E eu pergunto a você: você está com medo? Você está apavorado com tudo aquilo que está acontecendo? Você está com receio dos desafios que virão pela frente? Há uma insegurança? Saiba nesta manhã que Deus lança fora todo medo. A presença do perfeito amor lança fora todo medo. A presença do verdadeiro amor lança fora todo medo. Se você tiver a presença de Jesus na sua casa, a presença do Senhor no seu lar, o medo vai embora. Porque a presença dele, Deus é amor, a presença do verdadeiro amor lança fora o medo. Creia no que diz o versículo 10. Nenhum mal te sucederá. Praga alguma chegará à tua casa. Versículo 13. E você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Como eu já disse nessa mensagem, o leão aqui e a serpente é a imagem do diabo no Velho Testamento, e nós iremos pisar. Mas nós vamos pisar não com as nossas próprias forças, mas nós pisaremos com as forças da cruz de Cristo. Porque foi na cruz do Calvário que Jesus aniquilou todo o poder de Satanás e ele está derrotado. Foi para isso que Jesus veio a este mundo, para desfazer, para destruir as obras do diabo. E quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, ali estava efetivado toda a vitória sobre o mal. Portanto, Satanás está derrotado na sua vida, na sua casa, nos seus negócios. Ele está derrotado hoje em nome de Jesus. Por isso podemos celebrar. Podemos celebrar, porque o mal já não tem mais poder sobre a nossa vida. Estamos protegidos e blindados pelo sangue de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário. Aleluia! Nós somos do nosso Pai e Ele é nosso. Eu sou do meu amado e Ele é meu. Aleluia por isso. E a Bíblia diz, versículo 11, que aos seus anjos Ele dará ordens ao seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. E com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Haverá livramentos. Creia nisso. Eu quero concluir essa mensagem. O que é que nós devemos fazer para estar debaixo das asas do Altíssimo? O que é que nós devemos fazer? 2 caminhos que eu queria apontar para vocês para nós encerrarmos este momento. 2 caminhos. Primeiro caminho, confessar. Esse é o primeiro caminho. O salmista disse no versículo 2, veja na sua Bíblia: eu direi do Senhor, tu és o meu refúgio, tu és a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Confesse. Confesse isso hoje. Você pode fazer essa declaração e essa confissão hoje. Diga: Senhor, tu és o meu refúgio. Tu és a minha fortaleza.
Tu és o meu Deus, em quem eu confio. O apóstolo Paulo, ele disse em Romanos 10:9, que se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Então a primeira coisa que você precisa fazer nesta manhã, o primeiro caminho que eu aponto para você diante de tudo isso que nós estamos vivendo no mundo, é confessar. Confesse a palavra de Deus. Confesse a palavra, declare a palavra de Deus. Diz: tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, tu és o meu Deus, é meu. E eu confio no Senhor. Qual é o segundo caminho? O segundo caminho é habitar no esconderijo do Altíssimo. É habitar no esconderijo do Altíssimo. O salmista diz no versículo 1, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, a sombra do Todo-Poderoso, descansará. Haverá descanso. Corra hoje para debaixo das asas do Altíssimo. No meio dos desertos da vida, no calor causticante do deserto, as asas do Altíssimo cobrem aqueles que confiam nele. Você confia no Senhor? Se você confia no Senhor, as asas do Altíssimo irão te cobrir. Quem é que está protegendo você? Quem é essa segurança? Quem é que traz segurança para você? Hein? O que é que te dá segurança hoje? É o dinheiro? É a sua saúde? Os médicos? A sua conta bancária? O que te traz segurança? Ter uma boa família? Eu vou dizer para vocês que a única coisa que pode nos dar segurança nesse mundo maluco que a gente está vivendo, nesses últimos dias antes da volta do Senhor, a única coisa que pode nos dar segurança é quando a gente vai para o esconderijo do Altíssimo. As asas do Onipotente. É ali, é só ali que a gente descansa. É a sombra do Onipotente. Talvez hoje você que está me assistindo, você não está se sentindo seguro. Eu tenho recebido recados pela internet, pedidos de oração, pessoas dizendo: Ronaldo, ore por mim porque eu me sinto tão inseguro. Estou com medo. Eu não sei o que fazer, eu tenho incertezas, estou cansado, estou sobrecarregado, passando por sofrimentos, por medos de diagnósticos, medo da morte. Pessoas dizendo assim. E eu queria, você que me ouve nesta manhã, eu quero fazer um convite para você. Entre no esconderijo do Altíssimo. Entre no esconderijo do Altíssimo. Descanse no Senhor. Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E eu vos aliviarei. Você que se sente ameaçado pela doença, pelo desemprego, pelo abandono, você que se sente ameaçado pela morte, entre hoje no esconderijo do Altíssimo. Ali você estará seguro. Ali você estará muito protegido. Só Deus nos dá segurança. Só o Senhor traz segurança para a nossa vida. Só Ele. E Ele deseja nos levar para este lugar seguro. Você deseja ir para este lugar? Fique motivado em Cristo nesta manhã. Receba um ânimo novo. Que as suas forças sejam renovadas em Cristo Jesus nesta manhã. A minha oração é que você confie nesse Pai e saiba que Ele está cercando você, que Ele está guardando a tua vida, porque só Ele para te guardar de todo mal. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Que seja assim, em nome do Senhor Jesus.